Quando o sangue de um monstro toca a terra, o mundo espera terror. Mas às vezes o universo cria beleza onde só havia maldição. E entre nuvens e trovões nasce uma criatura que desafiaria deuses e marcaria os céus para sempre. Essa é a lenda de uma criatura forjada entre o horror e a glória. A história de Pégaso. Dizem os antigos que das profundezas do horror pode brotar a beleza. Foi assim com Pégaso. No instante em que a lâmina de Perseu cortou o pescoço da terrível Medusa, algo além da morte aconteceu. Do sangue que jorrou de seu corpo caído, duas formas ganharam vida. Uma delas foi Crisaor, o guerreiro dourado. A outra, muito mais leve e luminosa, foi um cavalo alado, branco como a neve, com asas que cintilavam sob a luz das estrelas. Era Pégaso. Nascido do sangue e do céu, fruto do encontro trágico entre a monstruosidade e a divindade. Pois antes de ser amaldiçoada, Medusa foi tocada por Poseidon, o deus dos mares, em um templo sagrado. E da violação e da maldição brotou a criatura mais pura que o mundo já conhecera. Assim que tocou a terra, Pégaso galopou para o alto como se a gravidade não o reconhecesse. Subiu entre as nuvens e desapareceu. Não era criatura da terra nem do mar, mas sim filho do vento e da liberdade. Por anos, Pégaso voou sem rumo, bebendo da água das fontes escondidas, descansando nas montanhas e se banhando em luz. Cresceu selvagem, forte, indomável. Suas asas tornaram-se amplas como o próprio horizonte. Seu galope, um trovão nos céus. Nenhum homem jamais ousou montar nele. Era lenda viva, um sussurro entre os pastores e os sacerdotes, um brilho branco entre as nuvens que cruzava o céu como presságio. Mas o destino não deixa lendas repousarem para sempre. Em Corinto, vivia um jovem príncipe chamado Belerofonte, cujo coração ousava sonhar acima das nuvens. Um dia, foi desafiado a realizar o impossível, matar a Quimera, monstro de 3 naturezas animalescas, leão, cabra e serpente. Sabendo que sozinho não sobreviveria, buscou por Pégaso, o único ser que poderia conduzi-lo acima das garras da besta. Foi ao templo de Atena, e ali a deusa da sabedoria lhe apareceu em sonho. Em sua mão, entregou-lhe uma rédea de ouro, reluzente como o sol nascente. Disse a deusa: "Com isso, domarás o indomável." Ao amanhecer, Belerofonte subiu até a fonte de Pirene, onde o cavalo alado vinha beber. Esperou em silêncio até que, entre o sopro do vento e o reflexo da água, ele apareceu. Majestoso, silencioso, caminhando como se dançasse sobre o tempo. No momento em que Pégaso curvou a cabeça para beber, Belerofonte lançou a rédea divina, e, surpreendentemente, o cavalo não fugiu. Seus olhos se encontraram, e naquele olhar havia mais do que aceitação. Havia um acordo não dito, um pacto selado entre coragem e espírito. Juntos, homem e cavalo voaram pela primeira vez. Sobre as nuvens, sobre os campos, até encontrar a Quimera. A batalha foi como nenhum mortal jamais viu. A fera rugia fogo, destruía tudo em terra firme, mas nada podia fazer contra o inimigo que vinha dos céus. Pégaso mergulhava e subia, como se o ar fosse sua casa, enquanto Belerofonte golpeava de cima com flechas e lanças. Por fim, com um último vôo certeiro, a Quimera foi derrotada, a terra estava salva e o herói imortalizado. Mas o orgulho é uma sombra que segue até os mais brilhantes. Tomado pela glória, Belerofonte quis mais. Quis voar até o próprio Monte Olimpo, desejando sentar-se entre os deuses como igual.
subiu aos céus em Pégaso, cruzando o limite entre o permitido e o sagrado. Zeus, do alto, observava, e bastou um gesto. Um inseto enviado por ele picou o flanco do cavalo alado. Pégaso se agitou, relinchou como trovão e Belerofonte caiu. Não do céu, mas de sua própria arrogância. E lá ficou, vagando pela terra como um homem esquecido, aleijado e humilhado. Mas Pégaso não caiu. Com suas asas abertas, continuou subindo, até alcançar os portões do Olimpo, e lá foi recebido não como servo, mas como um símbolo. Zeus o tornou guardião dos raios e trovões, mensageiro dos céus, e como homenagem eterna, transformou-o em constelação, para que jamais fosse esquecido. Se hoje você olhar para o céu, nas noites límpidas, poderá ver sua silhueta brilhando entre as estrelas. O cavalo alado, nascido do sangue e do céu, que voou mais alto do que todos. E assim termina mais uma lenda gravada nos céus da mitologia. Mas esse é só o começo. Qual herói, deus ou criatura você quer ver ganhando vida nas próximas histórias? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum capítulo dessa epopeia ilustrada. Até a próxima jornada!